E na hora da anamnese ali, que eu fui consultar todas as informações, eu consegui descobrir que ela fazia sexo com o próprio animal. Claro que eu denunciei, tudo certinho. Você denunciou. E a pessoa teve que ir, né, pro psicólogo. Olá, senhoras e senhores, eu sou o Diego Rainho. Estamos aqui para apresentar o Rainho Cast, esse podcast onde o nosso propósito é trazer temas de interesse público, interesse social e também muito entretenimento. Gostaríamos, e o nosso objetivo principal desse programa, é que vocês assistam esse programa e ganhem alguma coisa, que traga algum legado positivo, propositivo para a vida de vocês. Antes de iniciar o programa, eu gostaria de... Não tem como iniciar o programa sem agradecer o Adriano da TV Smart pelo convite, o jornalista Roberto Carlos, o Gabriel, que faz parte da equipe da TV Smart, e o Felipe. Felipe é o cara que me ajuda aqui com as redes sociais, me ajuda com essa parte de mídia social e tecnologia, porque eu mesmo não sei mexer nem no celular. Vem cá, Felipe, dá um alô pra turma aqui. Vem cá. Olha o Felipe tímido ali. Chega aí, pô. Eu tenho que mostrar esse camarada aí que ele tá me ajudando muito, cara. Obrigado, viu, Felipe? Deus te abençoe. E dizer aqui que hoje o programa é especial, porque o tema é especial, o convidado é especial, é um tema recorrente do nosso dia a dia. Senhoras e senhores, Juliano Farias, médico veterinário comportamental. Seja bem-vindo, estimado, fique à vontade. É um prazer recebê-lo aqui. E obrigado, eu sei que você pegou um trânsito danado para chegar aqui. Não, mas muito obrigado, viu, irmão? Vai dar certo, com certeza. Primeiramente, é um grande prazer. Eu me sinto muito agradecido mesmo pelo convite, né? E espero isso. Eu quero agradecer a todos também, a equipe, né? O Felipe, a equipe toda que me convidou aqui para estar nesse momento e passar um pouco aí da minha experiência. E espero que ajude, né? Toda a população aí que vocês alcançam para poder a gente trazer mais conhecimento aí pra galera a respeito do tema que a gente vai falar hoje, né? Ô Juliano, você é especial mesmo. A dona Lete, mãe do Felipe, é especialista em vinho e café. Então ela fez um café especial pra você, um café gourmet, espero que vocês gostem. Sem açúcar, viu? Quem gosta de tomar café aí é sem açúcar, viu? Com certeza, então, eu tô amando, já tô aqui, ó. Dona Lete, muito obrigado, viu? Muito obrigado, hein, dona Lete, tá muito bom o café. Conta um pouco da sua história de vida, como você chegou até ser um médico veterinário. Você disse que o Felipe falou para mim, que eu fui dar uma olhada nas suas redes sociais, você tem uma história de vida muito bacana, de superação, e trabalha numa área que é muito recorrente, é família brasileira, é casada, é filho e tem um cachorrinho. Tem um cachorrinho, né? Cara, sinta-se à vontade, viu? Legal, é isso aí. Hoje, né, os cães hoje faz parte da família, né? Antigamente a gente tinha aquela cultura, né, de colocar o animal, assim, o cão ficava fora no quintal, a gente ia lá, fazia um arrozinho, dava pra ele, né? Era assim que a gente tinha um costume, a cultura, né, de criar. Isso hoje mudou, né? Hoje o cão realmente faz parte da família, né, das pessoas. E contando um pouco da minha história, assim, né, até onde aonde que eu comecei e até agora onde que eu estou, né, e a ideia sempre foi isso, eu sempre gostei de cachorro, sempre gostei de animais, só que lá no começo eu nunca imaginava que eu poderia trabalhar com isso. Por quê? Porque assim, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Presidente Epitácio, que é divisa do Mato Grosso do Sul e São Paulo, né, então assim, eu já tinha esse contato com os animais, só que minha cultura é da pesca, né, meu pai era pescador e tal. Olha que legal. E assim, aí o que foi legal pra mim assim, nesse momento? Que eu tive bastante contato, né, com animais já desde essa época. Só que ali a vida é um pouco mais difícil, né? Pro interior, aí fui colher algodão na roça, olha, cara, trabalhava com capinando mato pras pessoas, vendia geladinho, né? Só que uma coisa, desde aquela época, que era muito legal assim da minha pessoa, que eu gosto muito, que eu sempre fui motivador e queria ser o melhor em tudo que eu faço. Não melhor do que as pessoas, mas melhor naquilo que eu faço. Sempre vibrei, né? Eu vou falar assim. E aí, eu ia vender geladinho, eu queria ser o melhor vendedor de geladinho. Eu ia capinar o mato, eu queria acabar melhor do que o outro cara lá, bacana, entendeu? Cara, e aí foi indo. Aí eu tive uma oportunidade, né? As coisas estavam um pouco difíceis lá no interior e tal. Quesito familiar e trabalho, e com 12 anos de idade, minha tia me deu uma oportunidade de vir aqui para São Paulo, né, morar com ela, e eu começar a ter uma oportunidade diferente. 12 anos de idade, cara, você teve. E seus pais? Minha mãe, né, mãe solteira, ela tinha meu padrasto, só que eu acabei, por conta que o meu padrasto tinha alguns problemas, eu acabei decidindo não ficar em casa, né, porque... que decisão, hein, cara, com 12 anos de idade. Foi bem difícil mesmo.
Mas aí eu decidi vir para cá até para eu conseguir crescer na vida e para poder ajudar ela, né? Então, aí minha tia me deu essa oportunidade. Eu vim aqui para São Paulo, morei aqui em Osasco, né, inclusive. Em Osasco? Isso, qual lugar de Osasco? Eu morava aqui no Jardim Piratininga, né? Que é aqui pertinho. Ah, Felipe, do lado de casa. Então, morei aqui. Então eu conheço bastante aqui Osasco, gosto muito, simpatizo aqui com a cidade. Inclusive, futuramente eu quero ver se eu consigo vir morar de novo para cá. Seja bem-vindo. Então é um plano meu pro futuro, né? Legal. E aí foi isso. Aí com 12 anos vim para cá, trabalhei de ajudante pedreiro, tudo você imaginar de pintor, né? Mas sempre naquela ideia, quero ser sempre o melhor, né? No sentido de trabalho, né? E motivação. Aí, beleza. Aí a minha oportunidade de virada de vida mesmo foi o Exército, né? Então, o Exército. Com 17 anos eu me alistei. E qual foi o batalhão? Então, como eu morava aqui em Osasco, eu acabei me alistando no segundo Batalhão de Polícia do Exército, que aqui, a PE aqui, né, pertinho. E aí foi ali que eu entrei. Então, no primeiro dia que eu entrei, na hora que eu olhei pro lado assim, tinha o canil, né? Que é a seção de cães de guerra. Segundo batalhão, que é o do Terra é Nossa ali, né? Isso, é ali no... É no Piratininga ali mesmo, sabe? Não, ali é Helena Maria, né? Helena Maria. Isso aqui faz tempo que eu não venho pra cá. Pega uma parte Terra Nossa, o fundo com o Bel Jardim. Isso, é isso mesmo. Uma parte com a Castelo. É isso mesmo. Então eu servi ali. E ali é muito legal, por quê? Porque ali é o centro de treinamento de cães, né, de cães de guerra e o centro de reprodução de cães do Exército. Então a gente treinava os cães, reproduzia e mandava aí pros batalhões, né, do Brasil inteiro. Então ali foi meu início, meu berço. Bacana, então depois que eu peguei e comecei a entrar, foi aonde que eu falei, não, nossa, isso aqui pode mudar minha vida e eu posso trabalhar com aquilo que eu amo, que eram os animais, né? Bacana, e aí foi isso, aí eu fiquei no canil 3 anos, me especializei em adestramento, né? E aí dentro do canil eu me especializei em faro de entorpecentes, explosivo, né? Ataque de cães, e já resumindo pro pessoal, gente, cão não usa droga para poder achar, tá? Pelo amor de Deus, é um treinamento muito, assim, específico, existem os odores sintéticos que fica dentro do brinquedo do animal, e aí ele procura esses odores, né? Por exemplo, eu vou falar de um pastor belga de Malinois, ele tem um faro, o cão, esse pastor belga de Malinois, ele tem um olfato de 350 bilhões de células olfativas, então ele consegue achar até 50 tipos de odores, então eu posso pegar esses odores sintéticos que eu tenho, coloco dentro ali do brinquedo dele, até 50 tipos de odores, e brincar com ele com aquela bolinha. Aquela bolinha vai ter o cheiro de 50 tipos de odores. Então, quando eu jogo ela se esconde, ela some ali no mato, por exemplo, quando ele começa a utilizar o faro, a memória dele está direcionada para esses 50 tipos de odores para achar o brinquedo. Louco, então, é uma brincadeira, entendeu? Mas é uma brincadeira direcionada, né? Já tirando essa dúvida da galera, porque todo um monte de gente pensa que usa droga, mas não é assim, entendeu? Recentemente, os terremotos que foram na Turquia, né, e na Síria, cachorros entrando lá naqueles pequenos espaços e salvando a vida de pessoas através desse trabalho, desse treinamento, né? Com certeza. E assim, o faro de resgate que a gente fala, né, que é o treinamento de resgate, é um treinamento de faro de brincadeira também. O treinamento é o quê? A pessoa, ela começa a sair correndo ali, por exemplo, e deita no chão. Aí o cachorro vai lá e morde a toalhinha, por exemplo. E ela é uma brincadeira de caça, né? Vamos falar assim. Aí com o tempo essa pessoa começa a sumir. E aí ele tem que utilizar o quê? O faro para poder procurar a pessoa. E o cão, o faro dele é tão específico que ele vai procurar as moléculas de odores. Por isso que ele consegue achar as pessoas. Porque a molécula de odor, ela é mais leve do que o ar. Então, quando a pessoa está lá soterrada, ela consegue sair. Senão não achava, entendeu? Nesse tipo de treinamento de cães, o Brasil está em qual colocação? A gente é especialista? Ou a gente tem um longo caminho ainda para se aprimorar nesse sentido, ou a gente está bem nesse sentido? Assim, porque assim, o Brasil, infelizmente, a gente acabou perdendo um pouco essa questão do treinamento de cão de guarda por conta do humanismo, né? Do humanismo. Isso, então, infelizmente, assim, hoje em dia, a gente tem muita dúvida sobre a respeito dos reforços, dos reforçadores, né? Então, o cão aprende através de condicionamento e reforço. Então, existe reforço positivo e negativo. Hoje, a gente tende a levar o animal e ensinar ele com um reforço positivo, né? Que é dar uma recompensa. Porém, o que acontece? Só que as pessoas às vezes confundem esses tipos de reforços. E às vezes eles acham que é só trabalhar com reforço positivo. Então isso acabou, os animais como acabou se humanizando muito, querendo ou não, essas
pessoas acabam, tipo assim, entendendo de uma forma diferente o treinamento e acha que o treinamento tanto de cão de guerra, cão militar, de resgate, tá fazendo mal pro animal, né? Acaba entrando nessa questão do bem-estar também. Complicado. Então aí é bem difícil. Porém, o Brasil é, sim, um país que tem bastante unidades, né, tanto de K9s dedicada a esse trabalho, que fazem um trabalho excelente, um trabalho assim de qualidade. Tem vários canis que selecionam cães de trabalho, porque não é qualquer cachorro que pode fazer o trabalho, você tem que selecionar essa raça desde a genética lá do pai e da mãe, né? Então, assim, existe um trabalho todo específico. O Brasil é um país ainda que, é claro, tem muito ainda a melhorar, mas o Brasil, dentro dessa área de cães de trabalho, é um país que está evoluindo bastante, mas ainda a gente tá engateando, porque, como eu te falei, existe a questão cultural, as pessoas conhecer um pouco mais sobre o trabalho, entendeu? Sobre o tema. Mas, por exemplo, se você for ver nesses terremotos que tá tendo, os cães de resgate tá fazendo a diferença, né? Tá fazendo diferença. E para eles é uma brincadeira, entendeu? Eles estão brincando de caçar pessoas. Mas aí tem que ser raças direcionadas para isso, entendeu? Nossa, sim. Cara, história de vida muito bacana mesmo. Parabéns, viu, cara, pelo seu esforço e por essa sua parte de sempre querer buscar excelência em tudo aquilo que você faz. Quais são os benefícios do adestramento, cara? Que eu sei que é a sua especialidade. Então, só para concluir essa parte da formação. Então, assim, aí depois o que aconteceu? Eu fiquei ali na Cães de Guerra e eu saí em 2013, né? E eu queria alguma coisa que pudesse agregar valor mais ainda no adestramento e no comportamento. E aí foi onde que eu decidi ir para veterinária. Aí eu fui lá, estudei, ganhei uma bolsa, né? Do ProUni. E essa bolsa, do FIES, essa bolsa me deu 100% ali para eu conseguir fazer a faculdade, porque eu não tinha condições da época, né? É caro uma faculdade? É caro. Hoje em dia, uma faculdade de medicina veterinária no particular aí dá em torno aí de 100 mil, 120 mil reais, mais ou menos. Depende muito da faculdade, né? Então, na época eu não tinha condições, aí eu consegui, fui lá, estudei, corri atrás e consegui a bolsa. Parabéns. E aí, dentro da faculdade, eu comecei, assim, eu fui me especializar em psiquiatria. O que é isso? É psiquiatra mesmo. Então, hoje eu trabalho ajudando cães com fármacos psicotróficos. Como se fosse psiquiatra humano mesmo. Fármacos psicotróficos, que altera o comportamento. Então, por exemplo, se o cachorro, às vezes o cachorro ele tem um problema de ansiedade, por exemplo, você tem que entrar com ansiolítico, igual pra gente, entendeu? Então, eu fui unindo o útil ao agradável. E dentro dessa formação da minha parte de medicina veterinária, o que mais casou com o comportamento até agora é a neurologia. Então, eu tô terminando minha pós de neuro também para agregar mais valor ainda no conhecimento, entendeu? Então, assim, esse foi o resumão aí da minha formação. E falando sobre os benefícios do adestramento, é muito importante. Por quê? Porque, assim, nós, seres humanos, assim, a gente tá acostumado ao quê? Quando você vai lá ou comprar ou adotar um bichinho, você não quer saber da índole, do temperamento, da raça, da característica, né? Você vai muito porque uma é modismo, né? Então, assim, aquela raça tá... Na época, lembra? Tive uma época do pastor alemão. Aí depois o pastor alemão sumiu, veio a época do Hot, depois do Doberman. Aí começou a vir começou a vir os cachorros 90 e poucos, eu lembro que era moleque, era uma fama, o Doberman, né? Você entendeu? Então vem muito de modismo também, e vem muito, e agora, assim, que hoje as pessoas estão começando a se preocupar mais, mas ainda, né, no meu dia a dia, como eu atendo muito esses casos de comportamento, as pessoas, elas não buscam entender o animal, elas querem, tipo assim, é muito humano, então assim, a pessoa, ela vai lá, compra o animal porque é bonito, né, porque se identifica ali com a raça, mas não busca o mais importante, que é entender a índole, o temperamento e o instinto inato desse animal. Né? Cada cachorro tem um temperamento, um instinto específico, apesar de ser cachorro, cada um tem... O instinto inato não. O instinto inato, ele é o quê? O cão, ele é descendente do lobo. É por isso que o nome científico do cão é Canis lupus familiaris. Ô, louco. Então, assim, ele traz os instintos da natureza. O que é? Ameaça, caça, luta, migração, defesa de território, acasalamento. Geneticamente, eles se baseiam nisso, né? Nos estudos mais recentes, o cão, ele se adaptou a viver com os seres humanos, entendeu? Mas assim, a gente não pode confundir essa adaptação dele com os instintos inatos. Aí, dependendo da raça que você vai adquirir, aí você tem a questão de índole e temperamento de cada animal, né? Então, assim, e cada animal tem
dependendo da raça, é específico para algum tipo de trabalho, entendeu? Então, assim, por exemplo, tem o Border Collie, que é o de pastoreio, tem os terriers, o Yorkshire é um cachorro terrier, que é um cachorro de caça, entendeu? Então você tem que conhecer um pouquinho da raça, entender a particularidade de cada animalzinho, né? Então, assim, o adestramento, ele é muito importante, por quê? Porque uma que você vai chamar o adestrador, para quê? Para você saber mais sobre o animal, né? Então, assim, você vai ter um conhecimento muito mais específico, tanto daquela raça, mas ali da espécie, porque o que o cão precisa para ser feliz não é o que o ser humano precisa para ser feliz, que é isso que eu vejo que as pessoas confundem muito, entendeu? E aí, às vezes, a gente fica humanizando demais o bicho, sem dar regras, limites, não dar gasto de energia para esse animal. E aí, o que acontece? Esse animal, ele começa a gerar problemas de comportamento dentro da sua casa. Entendeu? Aí é onde que entra o meu trabalho, para poder te orientar e também poder sanar esses problemas de comportamento. Vou fazer uma pergunta para trazer bem pro popular mesmo, bem para quem está assistindo se familiarizar. Meu filhote faz parte da minha família. E agora, cara, que você falou de vários tipos de espécies de cães. Eu moro num apartamento. Que tipo de cão? De repente esse cão que é de pastoreio, que você falou, outro que é caçador, o outro que... Como que faz? Hoje em dia... Antes da pessoa adquirir esse filhote... Ela tem que analisar esse tipo Esse seria o melhor, né? O que eu falo, sempre eu oriento assim, o pessoal que me conhece e tal. O melhor mesmo era você chamar um analista de comportamento, né? Uma pessoa que sabe muito sobre comportamento. Pode ser um adestrador que sabe, que é especializado em comportamento. Ou um veterinário também, que é especializado em comportamento. Ou até você mesmo. Vai lá no Google, lá, dá um Google lá, pesquisa sobre a raça, entendeu? Porque é muito importante você conhecer. Por quê? Pra mim, é igual eu falo pros tutores. Hoje em dia, a tendência é só ter prédio, né? Então, você imagina... Condomínio, cara, então, síndico. Assim, é muito difícil... E não é só o ambiente que vai trazer o bem-estar pro animal, entendeu? Então, assim, às vezes o cachorro vive dentro de um apartamento e ele tem mais bem-estar do que um cachorro que fica num terreno inteiro ali solto. Então... O bem-estar animal, ele não tem a ver com esse... Claro, como eu te falei, assim, quanto mais espaço, melhor? Não, depende, entendeu? Depende qual que é a rotina desse animal, o que você dá para ele de atenção, aí vem os cuidados, né, de saúde, você alimenta bem esse animal, você dá vacina, dá o antipulga, você entendeu? Então tem todos os fatores que um compensa o outro. Então, assim, não é o ambiente, é o que você dá de atividade para esse animal. Então, assim, por exemplo, eu tenho muitos Border Collies que eu trabalho que tem problema de agressividade, por exemplo, ou reatividade com outras pessoas. Vou fazer uma pergunta aqui. O que é o Border Collie? Só para me falar mais ou menos como ele é. O Border Collie é aquele... Parecido com o que tem algum filme, desenho? Assim, tem vários filmes, que fugiu da minha cabeça aqui. É difícil, agora eu não vou saber te explicar assim, mas assim, o Border Collie é um cachorro de pastoreio. Pastoreio. Isso, ele é bem conhecido assim, que ele é preto e branco, ele é um porte médio, sabe? Que não vê um filme aqui específico para eu lembrar o centro, mas depois eu te mostro a foto aqui. Dá uma pesquisada aí. Isso, não sei se você já viu aqueles cachorros que ficam pastoreando ovelhas. Isso, aí ele fica até parando assim e tal. Então assim, a raça foi direcionada para esse tipo de trabalho. Só que aí você pensa, você pega um pastor ali, que é o Border Collie, e leva ele para dentro de casa. Ele é um cão super inteligente, inclusive é considerado, né, um dos cães mais inteligentes do mundo. Aí só que é um cachorro que precisa de gasto de energia. Aí você deixa e ele precisa de regras, limites, ele precisa de trabalhar. O cão, antes de vir pra gente, ele viveu mais de 120 mil anos no trabalho, entendeu? Então ele precisa de atividade, você tem que dar atividade para esses animais, né? Claro que dentro da particularidade de cada um. Aí você pega esse animal, ele tá lá dentro da casa, do seu apartamento, você não dá nenhum tipo de atividade para ele, você acha que ele não vai ter problema de comportamento? Ele vai ter. Então, o que eu falo que é mais importante, primeiro, é você se preparar para ter esse animal. Certo. Então, você saber sobre, como eu te falei, né, sobre cuidados de saúde, quais são as primeiras vacinas, os vermífugos que você tem que fazer, o vermífugo que você tem que fazer, qual o melhor alimento para esse animal, aí a atividade que você tem que dar para ele, tanto atividade de gasto de energia, atividade cognitiva, né, que você tem que fazer também, né, no começo
começo ali, o que você tem que fazer para prevenir problemas de comportamentos extremos, como hipervínculo, e síndrome de ansiedade por separação. São tudo coisas que você, tendo esse conhecimento no começo, você vai... E outra coisa que eu acabei de esquecendo de falar aqui, que é mais importante para todos os animais, é o quê? É socializar esse animal e ambientalizar esse animal. O que seria isso? Após as vacinas, né, você tem que pegar esse animal e levar ele para passear, levar ele para conhecer outros ambientes, conhecer outras pessoas, outros cães, cara, né? Isso é muito importante para quem está assistindo. Então, não é só olhei e gostei de um cachorrinho, recebi um cachorrinho, vou adotar um cachorrinho. Olhei e gostei daquela raça, né? Não é simplesmente isso, tem que analisar, né, os pontos daquela raça, o que dá para conviver aqui com a gente, como que eu tenho que tratar essa raça de... Com certeza. Cara, então particularidade é muita de cada, responsabilidade, raça. cara. E tem os cachorros que são sem raça definida são também, sem raças, mas né? o cuidado é o mesmo, entendeu? Então, assim, é muito amplo para você ter um animal. Eu igual eu falo hoje pro pessoal, falei, vocês querem ter o bichinho hoje? Pensa bem. E outra coisa, fora essa parte de cuidados, dessa parte de comportamento e adestramento, você tem também a parte de saúde, né? Que aí eu tô lá no hospital, eu vejo o tanto que os tutores acabam gastando com o animal. Então, você tem que pensar bem que, como eu te falei, hoje o animal, ele faz parte da sua família. Apesar de ele ver você como membro da matilha, né, ele não enxerga a gente como... Ele não enxerga a gente como pai, tia, mãe, vó. Não é assim que funciona. Não é assim, ele cara? tem um vínculo com você, né? Com certeza, ele vai ter um vínculo, mas você é membro da matilha dele, entendeu? E a natureza é aquilo, a lei do mais forte. Né? Você pode, supondo, às vezes ele te ama, ele gosta de você, mas às vezes no momento de estresse, você não consegue controlar ele, entendeu? Entendi. Então assim, eu tenho vários casos, né, que eu pego assim para dar de exemplo, né? Dá um exemplo aí pra gente. Por exemplo, essa semana, por exemplo. Essa semana, tava no hospital, aí eu fui fazer um atendimento de um hot, né, que chegou lá com mutilação da cauda. Né? Então, assim, o Hobbit, ele começou a ter comportamento estereotipado, né? Que é ele fica correndo atrás da própria cauda. Aí chegou uma hora que ele ficou tão estressado que ele acabou mordendo e mutilando a cauda mesmo. E aí ela deu sorte que ela passou comigo, né? Em primeiro momento. Mesmo que eu não atenda o comportamento ali no hospital, muito mais focado para a parte clínica, eu já acabo ajudando as pessoas, né? Então, assim, quando eu fui analisar o caso, era o quê? Era comportamento. O cachorro sem gasto de energia, sem regras, limite no ambiente. Tava faltando um monte de coisas básicas que faltou lá quando ele era filhotinho, que levou a essa questão dessa ansiedade que ele tá, entendeu? Extrema, que levou a esse comportamento estereotipado. Cara, no meu achismo, esse cachorro tá com esse problema. A pessoa vai até a sua clínica, mas você tem que fazer um tratamento que você tem que pegar o cachorro, tratar o cachorro de uma maneira e chamar o dono do cachorro e dar uma conversada com ele, meio que tratar ele também, ó. Não é mais ou menos isso? Que é o comportamento, isso, né? Dos dois, tem que mudar não só o comportamento do cachorro e tratar também a pessoa que... É mais ou menos isso? Eu falo no meu achismo aqui é mais... Não, tá certo mesmo. Hoje, o meu trabalho é treinar as pessoas. Só pra treinar você ter ideia. as pessoas. No começo, quando eu saí lá do exército, eu era muito adestrador básico, que é senta, deita, fica, fazer aqueles comandos junto bonitinho, né? Aquele cachorro olhando pra você assim, seguindo você, fazer o fica, né? Isso é muito importante também. Porém, hoje o meu trabalho já é diferente. O meu trabalho hoje já tá muito mais relacionado à psiquiatria e à neurologia, né? Então, hoje eu falo que eu trato mais a pessoa do que o animal, entendeu? Então, hoje eu tenho 95% dos problemas de comportamento do cão. Eu falo do cão porque eu sou especializado, não especialista, né? Que o pessoal confunde esses termos também. Eu sou especializado no tratamento dos problemas de comportamento do cão, né? Aí eu quero me expandir um pouquinho depois pro gato, mas meu foco agora é o cão, né? Então, assim, 95% do problema do cão somos nós, os seres humanos. Somos nós. Porque a gente não sabe manejar corretamente essa fase inicial, vamos falar assim. E aquilo que você falou, a gente acaba transferindo, principalmente agora, depois da pandemia, né? Tô pegando muitos casos por conta disso. A gente transfere as nossas emoções pro animal. E o animal, pensa, ele consegue ler nossas expressões faciais, ele tem, né, o sentido do cão é diferente do nosso. O nosso primeiro é a visão, depois o nosso é visão, audição, faro, né?
E paladar, do cão já é diferente, o dele é o quê? Do cão é o olfato, em primeiro lugar, audição, né? Em segundo, terceiro, visão, por último, paladar. Então, o olfato do cão é muito poderoso, né? É muito poderoso. Só que o cão também, ele tem uma visão boa, só que ele não enxerga as mesmas cores que a gente. E ele consegue entender, ele consegue ler suas expressões, microexpressões faciais, ele consegue sentir quimicamente quando você tá triste, quando você tá alegre, quando você não tá bem. O cão, ele é muito poderoso nisso. Cara, então, quando você transfere essa energia, vamos falar assim, negativa pro animal, ele sente também. Quando você tá triste, ele vai saber que você tá triste, entendeu? Então, e aí é isso. Aí, quando eu vou atender as pessoas, eu acabo vendo que a maioria das pessoas acaba transferindo os problemas dela, né, emocionalmente, pro animal. Entendi. Entendeu? Juliano, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ficar mais popular também. Tá muito legal, muito interessante, viu? Legal, uma né? parte técnica e traz também um pouco pros temas mais recorrentes. Isso aqui vai dar um pouquinho de polêmica. As pessoas criam o seu cão, muitas das vezes, como se fosse o seu filho. Um filho, eu tenho 2 filhos e tenho mais o meu cachorro, que é meu filho também. E você tá dizendo pra mim que cachorro tem depressão? Tem ansiedade, sofre de ansiedade. Muita coisa que o ser humano também sofre e passa pro animalzinho ali. Então, é correto as pessoas... vai dar polêmica. As pessoas criar o seu cachorro como se estivesse criando um filho. Por exemplo, eu fui criado em periferia e eu lembro que hoje tem ração, mas na minha época eu vi, era como o pessoal fazia a comida de casa e colocava um pouco da sua comida pro cachorro ali, sabe? Gente que pega o cachorro, dorme na mesma cama que dorme com seus filhos e dorme abraçado com o cachorro, com o gato. Faz um apanhado disso aí pra... Sim. Se tem... Dá problema pro animal, pelo que você me falou, na questão comportamental. Mas também tem questões de saúde, de higiene, vai dar polêmica isso aí, mas você explica aí. Assim, na questão... Vamos lá, assim, é bem polêmico mesmo, porque é difícil as pessoas... Pode machucar algumas pessoas. Não, o que é que assim, eu tô aqui pra passar a verdade, né? Então, assim, eu quero trazer o bem-estar pros animais e pras pessoas também. Só que pra a gente conseguir chegar nesse bem-estar, tanto pra pessoa e tanto pro animal, tem que ter uma simbiose, tem que ter um meio caminho para cada coisa, entendeu? Não é só o ser humano, não é só o animal, a gente tem que chegar num acordo. Então, o que acontece? Hoje em dia os cães, eles sofrem de vários problemas que não tinha antes. Né? A genética do cão não tem nada a ver com a nossa, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu vou falar para você, cão hoje tem hipertireoidismo. Hipertireoidismo. Que é aumento das células da tireoide no sangue. O cão, ele tem hiperadrenocorticismo, que são problemas endócrinos por conta de má alimentação. Né? Tem um fator genético também, mas por conta de má alimentação. Por quê? Porque você fica lá, o animal já come a ração e você ainda dá um petisco, dá uma pizza. O que a gente faz, né? Você entendeu? Então, assim, o cão, ele tá sendo muito humanizado, né? Tá sendo muito. E, infelizmente, por conta até de erros de algumas pessoas profissionais, tá? Profissionais que acabam passando ideias erradas pros tutores. E por conta da internet também. Por quê? Porque, às vezes, eu até falo, é muito engraçado, mas eu vou concluir depois. Às vezes eu chego tô lá atendendo no consultório, a pessoa já chega pra mim com o diagnóstico e qual medicamento que vai usar. Aí eu falo, senhora, então você não precisa de mim como médico? A senhora já chegou aqui com o tratamento, já chegou aqui com o diagnóstico, pra que você veio aqui no veterinário, caramba, né? Então eu falo assim, porque tem muita informação na internet, né? Só que esse excesso de informação também é, às vezes, ruim, né? Pra nossa área da área da saúde, né? Em geral. Então, assim, e os cães sofrem, sim, de vários problemas de comportamento, né? Por conta do nosso erro. Então, por exemplo, o cão, ele sofre de hipervínculo, que é o quê? O cão, ele começa a ficar seguindo você em todo quanto é lugar da casa. Isso é hipervínculo. Aí, desse hipervínculo, ele começa a sofrer um problema chamado síndrome de ansiedade por separação, que nada mais é o medo de ficar sozinho. Ele fica estressado por ficar sozinho, porque ele tá dependente da sua energia. Entendeu? Aí quando você sai, ele fica com excesso de vocalização, ele demarca território no lugar errado, ele começa a ter diarreia, ele começa a ficar ansioso, lamber as patas, ele fica uivando, né? Que o uivo, ele é um chamado. O uivo é um chamado. Uivo, né? O uivo é um chamado. É um chamado. Então ele fica chamando, e aí dá os BO lá nos condomínios, né? Porque o vizinho fica puto da vida, né? Entendeu? Mas é um problema que a gente acaba causando
causando no animal. Fora isso, tem medos, fobias, né? Tem micção inadequada, né? Que é o famoso xixi no lugar errado. Então, aí você tem comportamentos estereotipados. Então, tem várias coisas que a gente acaba causando ao animal por conta da gente humanizar ele, entendeu? Mas eu tô falando que não é pra dar carinho, não é... É sim, entendeu? Porém, assim, o animal não pode subir no meu sofá? Pode. Não pode subir? Pode, né? Inclusive, se um animal bem tratado, ele já tem até estudos que, por exemplo, crianças que têm contato com o animal desde novo, eles têm a imunidade mais alta, eles têm uma cognição até melhor. Olha que interessante, que bom, cara. Mas claro, isso eu tô falando de um animal saudável, né? Um animal saudável. Um animal saudável, que é um animal vacinado, vai pro banho e tosa certinho, né? A cada 15 dias ali, vai tudo certo. Então tem que ter um cuidado também, não é aquele animal que infelizmente está lá na rua mal cuidado, né? Então, os problemas de comportamento animal, hoje, ele tá começando a se igualar aos problemas de comportamento humano por conta da gente. A humanização porque a gente erra no básico. É igual, por exemplo... Dá uma dica, cara, porque é um serviço acessível, pelo amor de Deus, falar em valores, em preço na profissão dos outros é complicado. Mas é um serviço ainda acessível para a população contratar um adestramento. Eu gostaria que você desse uma dica, por exemplo, nesses tipos de problema que você citou aqui. Vou dar uma dica para vocês, atua por aqui, faz isso. Para a pessoa que não tem condições de contratar um adestrador, acabou de adquirir um filhote para a família, tem alguma dica, alguma coisa que você pode... Para um filhotinho, acabou de receber um filhotinho, faz isso, aquilo. Eu sei que vai falar, pô, Diego, você tá pedindo pro pessoal não contratar. Não, primeiro fala da sua profissão, se é acessível, como que funciona isso. E para quem não tem condições, quais são as dicas que você poderia dar? Eu acho que é o seguinte, tem até um filósofo que fala assim, conhecimento, ele tem que ser passado. Né? Então, assim, e até falando do meu projeto, né? Então, logo a gente vai lançar aí um canal no YouTube, a gente vai lançar uns cursos mais acessíveis aí pra galera, entendeu? Bacana, então, essa é a ideia. A ideia minha é ajudar. O dinheiro é consequência do trabalho, entendeu? Então, assim, a minha ideia é levar... Porque, assim, eu fiquei muito tempo estudando e eu deixei esses projetos, né, de conhecimento pra galera, pra, assim, um pouco de lado, porque eu tinha que me formar, fazer pós e tal. Agora não, agora tá na hora de jogar esse conhecimento pra frente. Então, fiquem ligados, hein? É um projeto bacana, viu, pessoal? Então, assim, eu acho que a maior dica que eu posso deixar hoje aqui pras pessoas é o quê? Assim, quando você for... adquirir, né, ou adotar ou adquirir um animal, primeira coisa é pesquisar sobre como eu vou adaptar esse animal na minha casa, né? Primeira coisa. Segundo é o que eu faço de protocolos ali iniciais de saúde. Então, qual é o primeiro vermífugo, qual é a primeira vacina, por quê? Porque tem as doenças infectos contagiosas, que é as mais conhecidas aí, que é a parvovirose, sinomose, né, a leptospirose, né, então sim, todas essas doenças, ela pode causar problema no animal, mais voltado pro filhote que eu tô falando, tá? Então assim, e começar a pensar no animal como animal, não como ser humano, entendeu? Então eu acho que, e assim, por exemplo, e quando ele chegar em casa, você preparar o ambiente, não deixar o ambiente todo já pra ele, porque ele tem que aprender a fazer o xixi e cocô no lugar certo, então ele tem que ter um ambiente ali já preparado pra isso, porque se você pega e deixa o animal solto na casa, tudo que ele vai fazer, o filhote não segura o xixi ainda, porque ele tem incontinência, então pensa, e lembra que eu falei, o olfato do animal é muito potente. O que seria esse cantinho pra ele fazer? O que a pessoa, dá uma dica aí, aí você pode fazer assim, por exemplo, você pode pegar um cantinho aqui, né, um círculo assim, por exemplo, que aí depende do tamanho do animal pra ver o tamanho, né? E aí você vai colocar ali, dentro desse círculo, você vai colocar a casinha dele, ou a caminha, né? Você vai colocar o potinho de água dele, não pode deixar ração à vontade, pra cão, tá? Pra gato tem que deixar à vontade, mas pra cão não pode deixar ração à vontade, tem que ali, filhote comer 3 vezes por dia, né? Então você vai pegar vai balancear essa ração, não é pra dar ração à vontade, você vai balancear essa ração, vai dividir por 3, né? Dividir por 3. Por 3, e toda vez que você for pagar a ração, você vai fazer, uma parte você vai dar pra ela à vontade, pra ele comer, uma parte você vai pegar para adestrar os comandos básicos e a outra parte você vai fazer enriquecimento ambiental com a ração. O que seria isso? Você vai pegar uma bolinha que tem aqueles furinhos, sabe? Que você coloca a bolinha lá dentro e vai fazer ele caçar essa bolinha.
Você entendeu? Por quê? Pra ele ter um aspecto cognitivo ali também. Porque, assim, na natureza, o coelho não vem e pula na boca do cachorro, ele tem que caçar, entendeu? Então, aí, essas ideias de enriquecimento ambiental é pra quê? Pra ele desempenhar o máximo do instinto inato dele ali no ambiente. E aí, você evitar também de ficar pegando ele nesse momento. Porque se ele não tiver o que morder, porque nessa fase, pensa, essa fase de filhote, ele tá aprendendo a caçar, ele tá aprendendo a morder. E aí, se você vai lá, fica pegando ele toda hora, fica brincando com ele de caça ali, ele vai ficar te mordendo. Aí tem aquelas pessoas que eu chego que tá com a mão toda arranhada, né? Toda mordida com o filhotinho. Mas por quê? Porque não entende as fases do animal. É diferente da nossa, você entendeu? Por isso que eu falei da questão do instinto inato, da índole, temperamento, do que, você entendeu? Então, assim, tem uma fase certinha, né, de você fazer. E assim, é igual eu falo para meus tutores, é melhor você ficar de 1 a 2 anos adestrando seu animal do que ter um problema pro resto da vida. Tá bom, entendi. Entendi, legal. Então, se você começar a tratar nessa fase, porque o cachorro, pelo que você me falou, não humaniza tanto, mas o cachorro também tem a adolescência dele, né? Sim, sim. E na adolescência é meio rebelde também, igual. Com certeza, ele tem toda uma fase ali de amadurecimento, entendeu? Eu tava conversando até com a Adriana antes de começar o programa, que eu acho interessante. A idade dos cães, dos gatos. Poderia falar um pouquinho, por exemplo, o cachorro tem 4 anos a mais que a gente, os cães ou não? Mais? Isso, eu vou falar mais do cão, que ainda não me especializei tanto no gato, por exemplo, né? Quando o ser humano mas tem essa idade... Mas em torno de 8 a 10 anos a mais, né? Então, assim, por exemplo, um animal com 1 ano, ele já é um animal adulto, entendeu? Com 1 ano já é um animal adulto. Já é um animal adulto, entendeu? Porque ele tem muito mais idade na nossa frente de fisiologia, que a gente fala, né? Então, assim, fisiologicamente, ele já é muito mais evoluído do que a gente. Por quê? Porque é natureza. A natureza não saiu ainda dele. Entendi. Você entendeu? Por quê? Entendi. Porque ele tem que, assim, ó, ele desmamou. Depois que ele desmama, ele tem que aprender a começar a caçar. Porque você acha que a mãe toda hora vai ficar trazendo caça pra ele? Não vai. Ele fica brincando com os irmãozinhos ali de ameaça e luta, pulando, né? Um pulando no outro, mordendo o outro, submetendo um ao outro. Por quê? Porque eles têm que aprender isso, porque... Daqui a pouco, com 3 meses, mais ou menos 4 meses, ele já tem que estar seguindo a matilha para caçar, entendeu? E se eles não fizerem isso, eles são expulsos da matilha ou vão morrer de fome, entendeu? Caramba. Então, assim, então a gente não, como eu falei, você tem que olhar o animal como animal, trazer esse lado do bem-estar para ele, né? Que o bem-estar envolve ele ficar livre de fome, livre de sede, ele ter o tratamento adequado. Isso é as 5 liberdades do bem-estar que eu tô falando para você, entendeu? Então tem uma regra de bem-estar também. Então, e fora isso também, nas 5 liberdades não tem esse fator comportamental. Assim, fala para ele expressar o instinto inato. Mas 100% inato não vai conseguir, então, né? Entendeu? Então, assim, você tem que trazer também o máximo de instinto inato dele pra sua casa, mas assim, como eu falei, com a simbiose. Cara, e as influências externas é difícil, viu, cara? Por isso que eu falo, que você ter um animal, você ter um cãozinho na sua casa, você tem muita responsabilidade, porque não é só chegar, colocar lá e deixar de qualquer jeito e só ficar dando carinho, não é isso daí, entendeu? Então, para você trazer um bem-estar pro seu cãozinho, você tem responsabilidades a fazer, né? Então, assim, porque senão o que vai acontecer? Igual o caso que eu vi hoje lá, lembra que eu falei para você, infelizmente, teve um caso de um pitbull... Não, são 3 pitbull que atracou uma senhora e matou a senhora. Nossa Senhora. Entendeu? E aí quem que errou nesse caso? É os bichos? Não, porque o pitbull ele é um cachorro feito para atacar. Entendeu? Então foi um erro de manejo do tutor. Entendeu? Então assim, mas por quê? Como eu te falei, porque infelizmente as pessoas olham o bicho como filho, não como um animal, como um cãozinho, né, que tem um instinto inato, que tem índole, temperamento, e aí acaba deixando o animal fazer tudo que quer, e aí os animais ficam reativos, né? Ô, Juliano, a questão do instinto, por exemplo, pitbull, cara, eu vejo muito menino de 12, 13 anos, 14 anos, segurando aquele cachorro enorme na rua, aí você fala, segura esse cachorro, não, ele é mansinho, ele é bonzinho, é meu filho. Como que tá essa situação, cara? Existem leis específicas? Tem. Porque o que eu vejo de criança segurando pitbull na rua, cara, você tá falando do instinto nato dele ali de... Sim. E se esse cachorro não tá num bom dia, o temperamento dele não tá legal? Eu vou falar pra você do geral. Do geral. Porque assim, ó,
Os pitbulls em si, cara, com pessoas, eles são excelentes. Sério? Excelente. Assim, é muito raro você ver um pitbull agressivo. É muito difícil. Com pessoas, né? Mas o problema do pitbull é com outros animais. Entendeu? Quando o pitbull fica reativo com outro animal, é muito difícil você reverter. É muito difícil. Por isso que quando você pensa em ter um pitbull, ou todos esses cachorros da família Bulls, né? Você tem que já pensar em socialização. E regra e limite. Entendeu? Por quê? Porque qual que é o problema deles? Com outros animais. Esses casos que aconteceu de seres humanos assim, é muito difícil acontecer. É muito difícil acontecer. Você pode ver que é muito difícil acontecer. A não ser que a pessoa pulou lá no terreno do pitbull e tal. Mas com o humano, eles são super tranquilos. É sério mesmo. Agora, quando eles pegam a reatividade com outros animais, aí é mais difícil, entendeu? Ô, Juliano, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Também trazer um pouquinho de polêmica também, porque a gente vai assistindo esses YouTube aí, vão ficando meio doido também, preocupado com isso. Com certeza. Por exemplo, tipo por exemplo, maus tratos animais. Você já atendeu, que você falou pra mim que conversa com o dono e tem um tratamento específico com o animal também. É meio que um tratamento pros dois ali, pelo que eu entendi. O que você já descobriu, assim, tratando um animal e fala, pô, esse dono aqui tá batendo no animal. Pô, a gente sabe que tem questões, cara, que é polêmico. Não, tem várias. Zoofilia. Zoofilia, cara, que... mas então, existe. Acho que igual falar, são coisas que Você já muito pegou? difícil vir à tona, né? Vamos falar assim, né? Você já pegou? Já peguei. Explica o que é zoofilia pra zoofilia, quem tá assim. Quem não conhece, eu vou falar assim, existe... Pode falar, assim, eu vou falar pra você, no hospital a gente pega de tudo, né? Então, assim, desde uma paulada... tiro de... Essa semana eu peguei um cara que deu tiro de airsoft no gato. Cara, é de tudo. Tem ser humano ruim pra tudo, né, cara? Pra tudo. É sério mesmo. É muito complicado, entendeu? Como tem muitas pessoas que ajudam de ONGs, assim, ajuda muitos bichos, mas tem muito ser humano ruim também, entendeu? E tem de tudo, cara. Tem de tudo. Maus tratos é absurdo ainda no Brasil. Como eu te falei, é cultura. Por exemplo, você vai para um país aí um pouco mais, vamos falar assim, Estados Unidos, por exemplo. Certo. Você vai lá nos Estados Unidos, cara, você não vê um cachorro na rua. Quando um cachorro tá na rua lá, é porque é de alguém que escapou. Inclusive, todo mundo para pegar o bicho. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil ainda, como eu te falei, tem muito animal de rua ainda. As pessoas, como eu te falei, tem aquela questão do modismo. Por exemplo, show. A pessoa vai lá, pega um show, né? Que é um cachorro que é super legal também, porém, se você não saber lidar com a... Show. Fala mais ou menos assim. O show é aquele cachorro que ele é peludão, parece um ursinho, assim, peludão, sabe? Marrom, tem um marrom e tem um preto, né? Ele parece um ursinho. Quando você vai adquirir ele lá, ele parece um ursinho, né? E só que é um cachorro super... Assim, eles são super territorialistas, e eles aceitam um dono só, porque é um cachorro ancestral. Entendeu? E as pessoas às vezes erram no manejo, não é que ele é bravo, é que erra no manejo, entendeu? Ele já tem uma tendência, aí ele erra no manejo, aí o animal começa a ficar reativo, aí esse animal é abandonado, você entendeu? Puxa. Então assim, tem várias coisas, né? Você vê pessoal abandonando o cachorro assim, no carro, e no hospital a gente pega de tudo, né? Então assim, e essa questão da zoofilia, são pessoas que fazem sexo com o animal. Né? E infelizmente com os cães tem também, entendeu? Então assim, e eu, como eu te falei, já tive uma experiência já teve uma experiência com zoofilia? Assim, na verdade, o que aconteceu? Eu atendi uma pessoa, certo. E na hora da anamnese ali, que eu fui consultar todas as informações, eu consegui descobrir que ela fazia sexo com o próprio animal. Claro que eu denunciei, tudo certinho. Você denunciou. E a pessoa teve que ir, né, pro psicólogo, tudo, porque é maus tratos. E hoje em dia, a lei de maus tratos é severa, né? Então, assim, se você for denunciado por maus tratos, você vai responder, entendeu? Não é igual antigamente, hoje já é um pouco mais pesado, entendeu? Então, assim, gente, é complicado. Você ter um animalzinho... Então, assim, você vê o tanto de coisa que a gente falou aqui, tentou resumir tudo isso aí em uma hora. Tem muito mais coisa, nem acabei falando da parte tanto médica, né? E fora isso, né? E falando aí o finalzinho... Mas tem mais um tempinho. Tem quanto tempo aí, Felipe? Dá um toque aí pra gente. Ah, legal. 25 minutos? Então dá pra gente... Pode conversar bastante aí. Então, assim, gente, é muita coisa. É que assim, eu tentei resumir tudo, né? Então, assim, pra tentar, tipo, abrir a mente de vocês, claro, né? E claro que depois, né, se alguém tiver alguma dúvida... Vai ter o curso, o projeto, depois a gente vai ajudar a divulgar. E a ideia do projeto é isso, é tentar alcançar mais pessoas possíveis, entendeu? Cara, e juntar essa parte médica, junto com a parte médica, junto com o adestramento, legal, hein, cara? Entendeu? Cara, até te dizer, cara, eu venho de uma linha de
Toco projetos sociais, de interesse social, interesse público. Sou presidente de um projeto social chamado Projeto Social que Luta Constrói. E nós tratamos seres humanos, mas se você tiver alguma ideia, já te faço o convite. Com certeza. Pra gente bolar alguma coisa junto com a comunidade, alguma coisa que venha trazer algum benefício pra comunidade. Você divulga o seu trabalho também, mas que ajude a comunidade também, em algum sentido, tratar dos seus cães, dos seus gatos. Então, né? O que dá pra fazer? Já tá feito o convite aqui, Não, ó, chavecando o cara pra... Não, o que dá pra gente fazer nesses projetos sociais é conscientização. Palestras. Né? Então, fazer uma palestra, né? Então, assim, tipo, pô, você vai pegar um público ali, que é um público que às vezes não tem acesso à internet, que parece ser besta, mas, meu, tem muita gente que não tem acesso à internet, não tem acesso à informação, né? E às vezes são público que ainda não tem essa cultura dessa questão né, de cuidar dos animais básicos, né? Então, assim, você tem que ter esses cuidados básicos, né? Então, assim, por exemplo, você vai pegar um bichinho, pô, pensa em fazer as vacinas, a alimentação, fazer o vermífugo, né? E outra, castrar esse bicho, né? Então, assim... Castrar. Tem que castrar. Por que tem que castrar? Porque é o seguinte, isso eu tô falando de pessoas de classe mais baixa. Por quê? Porque às vezes a pessoa deixa o cachorrinho ali na rua, quando tu vai ver tem 1, tem 2, tem 3, quando você vai ver já tem uma matilha toda aí já, entendeu? Quantos filhotinhos mais ou menos em média, um cachorro assim? O cão, ele tem capacidade de ter em torno, assim, depende muito da raça, né? Mas até já tem ninhada, assim, do vira-lata, por exemplo, né? Que a gente é o famoso SRD, né? Eles têm... SRD, né? Sem raça definida, né? Caramba, nome bonito pro vira-lata, hein, cara? Então, assim, o que acontece? Eles têm capacidade de ter até 8, 10, né? Já vi ninhada até com 13 cachorros, entendeu? Assim, então, por isso que eu falo, assim, tem que tomar cuidado. Então, assim, conscientizar as pessoas de castrar o bichinho. E tem várias ONGs que ajudam, né? Por exemplo, lá no hospital que eu trabalho, que é o Vet Paiol, tem o projeto do Dr. Edson, que é muito legal, mas é lá na região do Alto Tietê, né? Que é do... Como que é o projeto aí pra gente? O projeto chama Gaari, né? E ele faz o quê? Ele criou o maior castramóvel do Brasil. E ele tem um ônibus assim, que ele fez uma clínica, vamos falar assim, veterinária no ônibus, e ele sai nas cidades, cara, tipo, castrando os bichos pra quem não tem condição. É muito top, muito top. Legal, cara. Então, pela sua experiência, pelos casos que você já atendeu, você fala, pô, a lei no Brasil precisa dar uma mudada, porque a gente sabe que temos representantes, deputados, vereadores, prefeitos, muita gente que hoje defende essa causa animal. Existe algum projeto interessante que você acha, esse projeto precisa ser votado, precisa ser aprovado? Ou, pelo que você atende no dia a dia, você fala, pô, deveria ter um projeto bacana nesse sentido. E recentemente, cara, eu fiz 2 anos de faculdade de agronomia, sou da área do direito, mas fui convidado recentemente para ser secretário junto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da cidade de Osasco, cara. E até pra você me dar ideias, cara. Depois vamos conversar mais, para trazer benefícios aqui pra cidade de Osasco. Com certeza. Você acha que tem algum projeto, pô, tem um projeto tal, precisa ser aprovado urgentemente, eu tenho uma ideia de um projeto, pela minha experiência, pela turma que trabalha na minha área, olha, acho que seria bacana aprovar alguma coisa assim, no sentido de estado, de cidade, ou do Brasil, ou lá fora tem um projeto assim que é bacana. O que você tem alguma coisa assim, mais ou menos nesse sentido? Olha, o que eu vejo que as pessoas, assim, eu vou falar por partes, né? Então, assim, na parte de conscientização, eu acho que deveria ter mais conscientização no sentido de divulgação desses cuidados básicos. Entendi. Você entendeu? Então, tipo assim, você não vê na televisão, você não vê, tipo, na prefeitura, você não vê o pessoal divulgando essas coisas básicas, né? Tipo, de castração, de vacina, né? Essas coisas mais simples que o animal precisa, né? E o tutor tem que ter essa conscientização também, que não é só ter o bichinho, você tem que ter esses cuidados paliativos, né? E aí, parte médica, essa ideia que o Dr. Edson teve, né? Da castração, a campanha de castração, eu acho que eu morei aqui em Osasco, né? Então, assim, eu vejo que ainda é um pouco fraco ainda nessa questão da campanha. Eu não sei como que tá, né? Por isso que eu não vou falar que eu vou generalizar, porque eu não sei. Mas na época que eu morei aqui, eu sentia que é um pouco mais fraco, dá uma atenção mais para as zoonoses, né? Então, assim, a zoonose é um órgão muito importante, muito importante mesmo. Então, dá uma atenção mais para a parte das zoonoses. E, assim, essa questão, eu acho, da ideia do castramóvel, é muito legal. Isso é porque você pode, né, assim, se você conseguir tirar um pouco do recurso
recurso para ajudar, eu acho que é bem legal também. Só que é um projeto que tem que ter um cabeça ali, porque é muito organizado, né? Tem que ser muito organizado. Tem que ser muito organizado. Até posso passar o contato lá do Dr. Edson, né? Que o Dr. Edson, ele é, se eu não me engano, deputado lá na região de Itacoaxetuba. Vamos conhecer, trazer então, pra assim, cá. é bem legal também esse projeto. O que mais, assim, que eu acho que seria legal para vocês? Cara, eu acho que de base é isso aí, básico, eu não tenho um levantamento, mas Osasco chega hoje, acho que a pesquisa, na pandemia não fizeram a pesquisa, mas chega uma cidade a quase 1 milhão de habitantes. Imagina o tanto de animais que deve ter aqui na cidade. Tô dando exemplo da gente de Osasco aqui, mas, cara, até vou propor, até para quem está assistindo, nós vamos trazer o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Fábio Gross, vamos trazer os veterinários da prefeitura para falar um pouco também dessas questões também, trazer questões e conteúdo para que as pessoas até entendam mais como funciona essa parte. E, cara, fica à vontade. Felipe, tem alguma pergunta aí? Fala aí, Felipe, faz uma pergunta a você. Faz uma pergunta aí. Já sei, já até demais. Eu bati um papo com ele bem longo, né? Então a gente falou sobre muita coisa aí sobre essa área, né? Essa área que ele atua, eu acho muito bacana. Lógico, né? Uma hora não tem como você explicar sobre tudo, é impossível. É impossível, como eu falei, mas tentei fazer um resumão de tudo, né? Eu acho que foi conversado hoje, vai ajudar muita gente. O cara fala legal. Bem, não, fala com bem. Certeza. E outra coisa que é só pra gente ir finalizando fica também, à vontade, dentro cara. da minha especialidade, tem a parte de neurologia também, né? Então, por que eu fui pra parte de neuro? Porque assim, o animal tem um problema comportamental ou neurológico. Então, às vezes, você tem um animalzinho lá na sua casa que ele tá com um problema comportamental, mas antes de você saber que esse comportamento é a parte de comportamento que tá envolvido, tem que ver se é neuro. Então, às vezes, por exemplo, você tem um animal que do nada ele começou a ficar agressivo, por exemplo. Certo. E esse animal, às vezes, ele tem um tumor no cérebro, um corte cerebral. E aí você acha que é comportamento, mas às vezes é o tumor que está causando agressividade nele. Então, é um tema mais para frente aí pra gente conversar, né, também dessa área de neurologia, que é uma área que está crescendo muito no Brasil também, que as pessoas estão vendo que essa área, é porque antes não era diagnosticado, né, então agora que está sendo mais diagnosticado, é uma área bem legal também das pessoas conhecerem, né. Mas eu acho que esse básico que eu passei, se o pessoal seguir pelo menos o básico, cara, já vai mudar a vida de muitos bichinhos e de muita família mesmo. Cara, eu venho de família. Tem pessoas públicas na minha família e você conversando aqui, cara, eu vou falar da nossa experiência dos 2 cachorrinhos que nós tivemos. Na minha infância, eu nasci na favela do Aliança, bairro Aliança, Piratininga ali. Sim. E meu pai é fundador do bairro. E nós tivemos nosso primeiro cachorrinho mini, nos anos 90 e poucos ali. Tinha um desenho que tinha um cachorrinho lá mini. E eu lembro, cara, como se fosse hoje, fazer compra, a família fazer compra era um evento da família, era como se fosse uma viagem da família. Não tinha essa tecnologia que você encosta o negócio e bip, passou a compra. Você ia fazer compra, eu lembro que só tinha o Carrefour e o Walmart para fazer aquela compra grande do mês. Então a pessoa perdia o dia todo no caixa ali para fazer a compra. Lembro que nós chegamos no Aliança, minha tia tinha um Fusquinha, minha tia Mirinha, meu irmão Guilherme, que ele é engenheiro agrônomo, meu irmão Guilherme, minha prima Nicole, nós chegamos no Aliança, no Fusquinha da minha tia. Quando nós descemos, essa cachorra tava tão animada quando nós chegamos, cara, no barraquinho, ela veio e pulou, no sentido de pular pra cima pra abraçar essa minha prima, bateu na minha prima caiu, quebrou o dente. Aí teve que colocar minha prima dentro do Fusquinha. Mas sabe o que eu lembro, cara, disso aí? Parece que a cachorra sentiu, porque todo mundo ficou, o que você fez e tal. E a cachorra sentiu, e a gente indo com o Fusquinha, saindo do Aliança, essa cachorrinha seguiu a gente, uivando do jeito que você falou, meio que chorando ali, mais de 3 quilômetros, ela não tinha esse costume, e saiu. Então eu vi que o cachorro sofreu naquilo ali, parece que ele queria pedir desculpa, veio atrás da gente uns 2, 3 quilômetros, ela não tinha o costume de fazer isso, cara, e foi atrás, minha prima chorando e a gente olhando pelo vidrinho do Fusquinha, cachorro. Outro cachorro que nós tivemos, e ó pra você ver, cara, como influencia o nosso estilo de vida, influencia a nossa criação. Nós tivemos um cachorro, quem não teve um cachorro chamado Costelinha? Lembra Doug Funny? Da TV Cultura? Nós tivemos um cachorro Costelinha. Nessa época, nós estávamos morando, meu pai divorciou da minha mãe, nós estávamos morando no Jardim das Flores. Cara, o fato da gente ser o nosso jeitão povão popular, parece que o cachorro pegou aquilo. O Costelinha, ele ficava na rua, comia lá a nossa comida junto com a gente. As mulheres do bairro iam trabalhar, ele acompanhava as mulheres até o ponto de ônibus. Ganhava lá um presentinho, voltava. O bairro todo conhecia o Costelinha era mais famoso que os vereadores lá do bairro. Era mais. Costelinha, ó, o Costelinha. Criança, adulto, todo mundo gostava dele. Do Costelinha. Cara, todo mundo gostava do carro, todo mundo conhecia o Costelinha no bairro, cara. E ele saía pra rua, dava os rolês dele, depois voltava e no outro dia. Cara, que coisa, né? E o nosso jeitão, nós somos bem popular, conversa com todo mundo, cumprimenta todo mundo. E o cachorro, esse Costelinha,
Costelinha pegou aquele, o outro foi o sentimento, cara. Então aquele cachorro sentiu que ele fez alguma coisa? A Mini e o Costelinha, foi o que aí? Sim, os cães, como eu te falei, né, eles têm essa capacidade de sentir esses odores, essas emoções, entendeu? Então pode ser que tenha acontecido, né, que ela, na hora que ela chorou ali, ele viu que ela, né, sentiu dor, mas ele não tem aquele raciocínio lógico que a gente tem. Nossa, ela se machucou, né? Ele não tem Entendi. o cão é irracional, né? Ele não tem essa racionalidade de pensamento igual a gente tem. Ele trabalha através do quê? Através da linguagem corporal e a parte de condicionamento, né? Então, assim, é repetição e condicionamento. Então, ele condiciona, né? Então, por isso que eu falo que através do odor ele vai identificar algumas coisas, através da visão ele vai identificar expressões faciais, entendeu? Mas tem um limite, entendeu? Assim, não é igual o ser humano que... Entendi. Né, se você for até comparar, isso aí entra dentro dessa parte neurológica, né? Se você for comparar o cérebro do cão com o ser humano, é totalmente diferente, né? Então, assim, por exemplo, o cérebro do cão aí tem as estruturas cerebrais, né? O cérebro do cão, ele é do tamanho praticamente do nosso cerebelo, que é uma outra parte do cérebro. Então, assim, é bem menor, né? Então, assim, e não dá pra gente comparar, entendeu? Porém, eles têm sentimento, sim, mas um sentimento voltado o quê? A ciência, né? É um sentimento voltado, assim, que ele não é um objeto. O cão não é um objeto, eles têm os sentimentos deles também, entendeu? E tá saindo várias pesquisas, né? Então, assim, o pessoal tá fazendo pesquisa para identificar naquele momento de estresse, qual tipo de neurotransmissor que é liberado. Então, assim, cara, tem muita ciência. Tem muita coisa ainda para aprender sobre Tem muita coisa mesmo, muita. Ainda, cara, por isso que eu falo que na minha área é estudo para sempre, né? Nossa, você tem que estar sempre se atualizando. Sempre se atualizando, porque tem surgindo muitos projetos novos, muitas tendências novas aí no mercado, muitos estudos novos. Só que assim, você tem que tomar cuidado também, porque você tem que saber quem foi que fez o estudo, você tem que saber se esse estudo é fidedigno. É só jogar no YouTube, não é só jogar no Google. Lá, entendeu? Você tem que ver se aquela pessoa que ela testou, tá, supondo, às vezes você tem um trabalho super 10, mas pô, foi lá nos Estados Unidos, que é diferente do ambiente daqui, você entendeu? Então, não é fácil trabalhar na nossa área, entendeu? Nossa área de adestramento, comportamento e a parte de clínica e veterinária é muito complicado, porque além de você lidar com o animal, você tem que lidar com o dono do animal, né? Nossa entendeu? Senhora, cara. Então, você sempre tem que estar sempre se atualizando, prestando um serviço de boa qualidade e o mais importante, mostrando o resultado, né? Que eu acho que o resultado não tem como você questionar o resultado, né? Juliano, cara, gostaria de te agradecer novamente, cara, e você dividir com a gente uma das coisas que nós temos de mais precioso na nossa vida, que é o tempo. Sim. E o seu conhecimento com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Nós vamos deixar os contatos do Juliano aqui. Em breve tem um projeto bacana dele, que é para dar uma ajuda para a turma. Cara, muito obrigado mesmo de coração. E vocês aí, deixam sugestões pra gente, façam perguntas, que tipo de assunto vocês querem que tipo de convidado, de tema vocês querem que a gente traga para o programa. Muito obrigado a todos que assistiram a gente. E, meu irmão, isso aí. Bastante, viu? Obrigado, é isso aí. Eu também quero agradecer todo mundo aí. E qualquer dúvida, entendeu? Pode mandar mensagem aí pra mim, me adiciona lá no Instagram, pode falar com o Felipe também. Então, assim, tô sempre às ordens, tá? E é isso. Espero vir mais vezes aí pra gente falar sobre um tema, cara, que eu sou apaixonado. Se deixar, eu fico aqui o dia inteiro aqui falando de cachorro. Agora, aqui pra vocês. A pergunta. E o cafezinho da Dona Leste, tá bom? Meu Café Deus, gourmet. Eu acho que eu vou ficar só enrolando aqui mais um pouquinho. Aqui. Café gourmet sem açúcar, viu? Quem Você toma gostou, café não gostou, sem açúcar. Não, ó, vou ser sincero. O cheiro, o aroma, tem todo um... E é diferente. Eu não sou muito tomar café, mas sem açúcar. Que, cara, é diferente. Não, mas você sentiu que esse café, por exemplo, na hora que você toma ele não é muito amargo? Não, assim, você vai ver que você que não tá acostumado, ele amarga a boca. Mas se você pegar esse aqui, por exemplo, pegar um café normal lá e for tomar, você já vê que é um pouco diferente. Entendeu? E com o tempo você vai se acostumando também. Dona Lete tá aprovada. Obrigado, viu, Dona Lete? Cafézinho obrigado, da Dona Lete. Mãe muito, do Felipe. Muito top mesmo, hein? Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado, hein? É isso aí. Com Deus também.